Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Tsá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque. Começando pelo cenário internacional, a grande notícia que acabou ofuscando todas as outras notícias foi a confirmação de que Donald Trump e a primeira-dama dos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19. Essa informação se torna especialmente importante. O presidente está na zona de risco, por ter 74 anos. A gente não pode esquecer que as eleições presidenciais são no dia 3 de novembro. Donald Trump tem contado muito com os eventos presenciais. Isso me lembra do debate que teve essa semana entre o Donald Trump e o Joe Biden, o candidato democrata, em que basicamente teve uma grande troca de farpas. E até o Joe Biden, que costuma ser normalmente um pouco mais comedido, estava bastante inspirado, vamos dizer, ali durante o debate. Mas algumas coisas a gente pode destacar. O primeiro é que o Brasil foi citado nesse debate. E o Joe Biden, o candidato democrata, ele escolheu sim, de todos os países, trazer o Brasil à tona quando falava do tema de meio ambiente. A gente sabe que o tema meio ambiente é um dos principais focos da campanha eleitoral e será, se o Joe Biden venha a ser eleito, um dos principais focos do mandato presidencial de Joe Biden. E sugeriu que ele doaria, não ficou muito claro, uma soma de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil no combate ao desmatamento e especificamente, para tentar combater esses incêndios que estão acontecendo na Amazônia e no Pantanal. A gente pode esperar que o Brasil sofra algumas consequências e seja prejudicado, assim como, por exemplo, na OCDE, onde o Brasil está tentando ter um assento. E para ele começar o processo de acessão, a gente precisa de uma decisão política unânime. E nessa unanimidade entram os Estados Unidos. Em suma, podemos ver esse tema meio ambiente acabar esquentando entre as relações Brasil e Estados Unidos em uma potencial presidência do Joe Biden. Um outro destaque do debate foi o fato do Donald Trump ter deixado claro que não vai aceitar facilmente o resultado das eleições. E ele não confia no sistema de votos pelo correio, chamou de fraudulento, disse que já sabe de algumas fraudes, e a gente sabe que nesse momento de pandemia muitas pessoas vão acabar optando por votar pelo correio. E todo esse debate eleitoral acontece em um momento particularmente complexo, da economia, lógico, assim como a economia do mundo inteiro. A gente teve dados aí do desemprego nos Estados Unidos que reduziu para 7,9%, o que é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo a renda do trabalhador americano caiu um pouco. Isso coloca ainda mais pressão sobre o pacote de estímulos, mais um pacote de estímulos, e os democratas essa semana aprovaram um pacote de 2,2 trilhões na Câmara. Só que é improvável ainda que os republicanos vão aceitar esse pacote. Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, especialmente agora depois dessa notícia que Trump tem coronavírus. Enquanto isso, no restante do mundo, a gente também teve alguns dados bem importantes. A gente teve dados de desemprego, tanto na zona do euro como um todo, quanto na Alemanha. Basicamente, o desemprego aumentou um pouco na zona do euro para 8,1%, enquanto na Alemanha ele caiu, assim como as vendas no varejo na Alemanha aumentaram. Significa que a Alemanha está puxando bastante a recuperação lá na região e na zona do euro especificamente, mas a recuperação ainda está bem heterogênea. Tem alguns países que vão demorar um pouquinho mais. E isso, lógico, suscita cautela. A gente também teve essa semana dados de PMI da China. Lembra, o PMI é aquele dado que é um bom indicador do que vai acontecer com a atividade, apesar dele não ser o dado mais fechadinho metodologicamente. E os dados mostraram que a produção industrial na China continua bastante aquecida. Isso é importante, principalmente quando a gente considera que a China foi o primeiro país a ser atingido pelo coronavírus e etc. Tudo indica que vai ser um país que vai sair mais rápido e com mais ímpeto de toda essa bagunça pandêmica. Ainda no cenário internacional, a gente teve novidades lá vindo da Terra da Rainha, lá no Reino Unido. Nesse fim de semana, os líderes lá do Reino Unido e da União Europeia vão se encontrar de novo para ver se conseguem acordar um acordo comercial para a saída do Reino Unido da União Europeia.
Lembrando que o Brexit já aconteceu, o Reino Unido já não é mais parte da União Europeia politicamente, mas ele ainda faz parte do mercado comum europeu. Agora vindo para o cenário doméstico, onde também bastante coisa aconteceu essa semana. O principal destaque foi toda a discussão sobre o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, ou Bolsa Família Turbinada. No começo da semana, o governo e aliados do Congresso anunciaram que tinham encontrado uma solução para financiar o Renda Cidadã. Era usar o dinheiro alocado para precatórios, além de uma porcentagem do Fundeb, que é aquele fundo dedicado à educação básica que é gerido lá pelos estados e municípios. Mas isso ia gerar toda uma incerteza jurídica, né? Porque a gente não pode esquecer que tem inclusive um mercado de investimentos em precatórios, né? E mais importante, né? Esse dinheiro não pago, ele ia somar a nossa dívida, que já é bem alta. Além disso, o uso de parte da participação da União ali no dinheiro do Fundeb também suscitou bastante crítica, porque o Fundeb, ele é uma despesa que ele não está no teto de gastos. Então o governo estaria usando parte de um dinheiro já alocado para a educação fora do teto de gastos para pagar uma despesa que, em teoria, tinha que entrar no teto de gastos. Acontece que depois do mercado reagir bem negativamente e terem críticas, inclusive vindo da própria equipe econômica do governo, né? E também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que, lembra aquilo que eu contei para vocês, o Forward Guidance, que ia indicar para um dia a taxa de juros? Então, que eles iam ter que acabar com o Forward Guidance nesse momento e potencialmente até subir a taxa de juros, né? Se fosse aprovado um novo programa de transferência de renda sem o devido orçamento, ou se ele fosse aprovado com um pouco de uma solução esquisita. Depois disso tudo, o governo deu um passo para trás e falou, bom, vamos voltar e vamos pensar de novo. Os técnicos lá do Ministério da Economia estão pensando em outras opções para potencialmente financiar esse Bolsa Família turbinado. Como eu sei que esse assunto é bem complexo, para quem quiser mais detalhes, é só ir lá na nossa plataforma expert.xp.com.br, que tem um texto que conta tudo o que eu falei em muito mais detalhes. Nessa semana, a gente teve também a divulgação de diversos indicadores econômicos importantes. O primeiro deles foi um agregado, né, de todos os indicadores de confiança de setembro. Então a gente já tem a confiança da indústria, a confiança do comércio, a confiança da construção civil e a confiança também do consumidor. O que todos esses indicadores de confiança mostraram é que a gente está melhorando. Alguns dos indicadores já estão aí em território acima do que eles estavam no pré-pandemia, e isso coloca até um certo viés positivo para a nossa visão sobre a atividade, sobre o PIB esse ano. Além disso, a gente teve também dados de crédito. Tanto as pessoas quanto as empresas estão pegando crédito, e o crédito é muito importante, ele é basicamente uma ponte, né, entre uma crise e um pós-crise saudável. Mas tudo isso faz parte de um bom contexto, de uma notícia boa. A gente também viu as taxas de juros, a inadimplência e os spreads bancários caindo, o que mostra que as pessoas estão pegando emprestado, as empresas estão pegando emprestado e elas estão pagando mais barato por esse crédito. A gente teve também essa semana os dados de mercado de trabalho aqui no Brasil. Os resultados vieram um pouco mistos, porque em julho a PNAD, o que ela mostrou? Ela mostrou que os informais, eles estão começando a retomar o mercado de trabalho, porque a gente não pode esquecer que mais de 40% dos nossos trabalhadores aqui no Brasil ainda estão na informalidade. Mas, por outro lado, os trabalhadores formais parece que estão perdendo um pouco de ímpeto, né, ali no mercado de trabalho, porque parece estar chegando ali a uma data de validade aqueles acordos que foram feitos como parte do programa do governo, né, de manutenção de emprego e renda, e algumas das empresas podem estar optando por demitir aqueles funcionários formais. Ao mesmo tempo, os dados do CAGED de agosto, ou seja, um mês depois de julho, eles mostraram que está ganhando sim ímpeto algumas contratações, mesmo que temporárias. E isso normalmente é um sinal de um começo de reaquecimento do mercado de trabalho. Finalmente, como o nosso último dado que saiu essa semana, foram os resultados fiscais. Mostra que o buraco fiscal esse ano, ou seja, a diferença ali entre as receitas e as despesas do governo, ele ainda é muito grande, obviamente, devido a todos esses pacotes de estímulos que o governo está gastando e efetivamente aumentando a dívida. O nosso resultado primário no mês de agosto, né, no acumulado 12 meses até agosto, chegou num recorde de 8,5% de déficit. É bem grande.
Por outro lado, o que mostram os dados de arrecadação é que a arrecadação está retomando tanto a nível federal quanto a nível estadual. Então, quando a gente olha a arrecadação daqueles impostos relacionados, por exemplo, à produção industrial, como o IPI, a gente já vê um aumento significativo quando a gente compara com o ano passado, né? Um último destaque dessa semana foi a decisão do STF em relação à venda de subsidiárias da Petrobras, porque isso estaria burlando o que teria sido decidido pelo STF há alguns anos atrás. Desde que essas subsidiárias, as refinarias, não façam parte ali do core business da Petrobras, que elas não fazem, eles podem sim vender tranquilamente, sem lavar no Congresso. Esses foram os destaques dessa semana e agora o que esperar para a semana que vem. No cenário internacional, com certeza todas as atenções vão estar voltadas à evolução, né, da doença do coronavírus ali no Donald Trump e tem um grande, né, impacto sobre as eleições que vão acontecer já já, e também teremos a divulgação da ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, além de dados de atividade, né, dos Estados Unidos e de algumas economias desenvolvidas. Já aqui no Brasil, também devemos esperar que as atenções vão seguir focadas na discussão sobre um novo programa de transferência de renda pelo governo. Para completar a agenda aqui no Brasil, a gente também vai ter a divulgação do IPCA de setembro e as vendas no varejo também de agosto. Muito obrigada, gente, especialmente aqueles que assistiram até o final a todas essas atualizações. E se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para não perder o próximo Economia em Destaque.